Pessoal, abrindo o vídeo desse sábado, dia 13 de julho, relembrando uma coisa sobre o caso das joias, né? Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro roubou 4 triplex em joias. Bem, eu abro aqui porque o Estadão relembrou algo importante. Eles relembraram que, no dia 22 de setembro de 2022, o Bolsonaro foi à ONU, tá, na Assembleia Geral, repetiu dados enganosos sobre Petrobras, meio ambiente, economia e tal. E aí o que eles fizeram? Eles ligaram com a data da questão das joias. E aí chegaram à seguinte conclusão: Bolsonaro recebeu dólares das joias na mesma viagem em que disse na ONU que extirpou a corrupção. No dia em que discursou nas Nações Unidas, esse presidente se encontrou com o general Lorena Cid, que disse ter entregue cerca de 30 mil dólares do esquema. Aqui fica bastante claro que nós estamos aqui falando de um psicopata. Porque, olha só, o sujeito consegue fazer um discurso na maior cara de pau, dizendo que extirpou a corrupção no Brasil, e ali no background, assim, questão de 15 minutos depois, e pegar um envelope com 30 mil dólares de propina, de corrupção. Então, esse é o Bolsonaro. Bem, pessoal, outra matéria interessantíssima que eu trago hoje pra vocês, que eu selecionei aqui pra colocar no vídeo, é da jornalista Dagmara Spaltz. Ela é da Globo, tá? Da filial da Globo em Santa Catarina, que chama NSC. Bem, o contexto que ela apresenta aqui era aquele que a gente conhece bem. Durante o governo do Bolsonaro, o Brasil teve a pior taxa de investimento em obras, tá, em infraestrutura dos últimos 50 anos. O investimento do governo do Bolsonaro, inclusive, nas Américas, só era maior que o Haiti, tá, que é um país completamente destruído, não tem nem governo, né, tem facções que controlam ali territórios dentro do país. Esse, na verdade, foi o erro fatal da PEC do teto dos gastos do Temer, tá? Eles criaram um negócio, um experimento único na história da humanidade de um país que iria crescer sem ter nenhum investimento em infraestrutura. Obviamente que não deu certo, né? O crescimento foi fraco, 1% em 2017, 1% em 2018, também o Bolsonaro entrou 1,1% em 2019, então é óbvio, era de se esperar isso, mas eles tentaram fazer isso com aquele teto muito rígido. Bem, aí nesse contexto de que o Bolsonaro não entregou nenhuma obra nos 4 anos, nenhuma obra assim de porte, né, relevante nos 4 anos, o governador de Santa Catarina na época, que era bolsonarista também, Carlos Moisés, ele fez um convênio para falar assim, olha, já que o governo federal não vai tocar as obras nas BRs que cruzam o estado de Santa Catarina, então nós vamos usar dinheiro do caixa do governo de Santa Catarina para fazer obras nessas BRs. Fizeram um convênio com o DENIT e investiram 465 milhões de reais do estado de Santa Catarina para a manutenção e obras nas rodovias federais dentro do território do estado de Santa Catarina. Bem, aí desde que esse novo governador bolsonarista assumiu, Jorginho Melo, a partir de 2023, e ele veio com essa conversa de querer cobrar do governo federal esse dinheiro do caixa do estado de Santa Catarina que foi aplicado nas rodovias federais durante a gestão anterior. Aí o governo Lula disse o seguinte, olha, não, tudo bem, a gente devolve os 465 milhões, com uma condição apenas, que vocês invistam esses 465 milhões como novas obras, tá, para a infraestrutura de Santa Catarina. E aí, é claro, essas novas obras, aí vai ter inauguração, vai estar inclusive lá a marca do governo federal na obra. Provavelmente até o Lula vai lá fazer a inauguração da obra. Bem, o fato é que esse governador Bolsonaro, aliás, que é o governador mais bolsonarista do país, tá? Esse Jorginho Melo, ele recusou essa proposta do Lula e ele prefere que o dinheiro seja devolvido diretamente ao cofre do estado sem carimbo, ou seja, para ele gastar do jeito que ele quiser. E aí, evidentemente, que houve uma reunião lá no Ministério dos Transportes, Renan Filho com o pessoal do Jorginho Melo. O Renan Filho é ministro do Lula de transporte, e o filho do Renan Calheiros, inclusive, né? E o resultado disso foi que não houve acordo, tá? Porque o governo Lula falou, olha, eu devolvo o dinheiro, mas para investir em obras novas. O governo de Catarina falou, não, eu só quero se o dinheiro for devolvido pro meu caixa para eu fazer o que eu quiser. Na verdade, o que o governador lá não quer é que o Lula apareça como o autor de obras nas rodovias em Santa Catarina. Ele quer botar o dinheiro do bolso e gastar sei lá com o quê, né? Sei lá o que ele vai fazer com esse recurso. Bem, mudando de assunto, aliás, permanecendo no mesmo assunto, tá? Eu separei um trecho aqui de uma fala muito interessante do Christian Lynch sobre o que é o bolsonarismo, tá? Que veio lá do portal ICL. O bolsonarismo, para mim, do ponto de vista conceitual, é um movimento social e político. E ele tem diversas vertentes ideológicas. Você tem conservadores tradicionais, você tem neoliberais, você tem
reacionários e você tem fascistas. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que O Bolsonaro, né, ele serve de catalisador desse pessoal todo. Ele tem um elemento fascista, ele tem elemento reacionário, sobretudo esses dois. Mas eles jogam em todos os times necessários ali, porque eles têm que tentar coordenar e manter a direita unida debaixo do tacão deles. Mas o elemento central do próprio Bolsonaro é um misto de militarismo fascistoide com reacionarismo. É possível haver uma versão moderada do bolsonarismo? Se você pegar o bolsonarismo como movimento ideológico, é impossível você ter bolsonarismo moderado. Porque o bolsonarismo é um movimento golpista, é o elemento do golpe de Estado, é o elemento de destruição da Constituição, é acabar com as liberdades dos outros. Então, por definição, não existe bolsonarismo moderado. Você pode dizer que existem conservadores moderados que eventualmente votam em Bolsonaro. Mas o bolsonarismo em si, quando você olha a família Bolsonaro, aqueles que professam fidelidade a Bolsonaro, lealdade aos ideais de Bolsonaro... O que é ser bolsonarista? Eu sou bolsonarista para continuar sendo bolsonarista. Os ideais de Bolsonaro são os ideais da ditadura militar, é o ideário do golpe, é o ideário da tortura, é isso que é o ideário bolsonarista. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Como é que isso pode ser considerado moderado? Eu não sei. Se você quer inventar o conservadorismo moderado, ótimo, mas esse conservadorismo não pode ser bolsonarista. Bem, aí eu deixo aqui uma sugestão de leitura para vocês, pessoal, uma matéria do Guilherme Amado, no Metrópole de hoje. Ele diz que o Ministério do Meio Ambiente de Bolsonaro, né, Ricardo Salles, apagou 30 anos de documentos. A questão que gira em torno do projeto Plano Brasil 2040, que foi discutido ali em 2014, 2015. E era um plano que já previa tudo que está acontecendo agora, né? Chuvas excessivas no sul, secas no nordeste e falta de água no sudeste. E nesse plano ali tinha as medidas que poderiam ser tomadas para reduzir os impactos disso tudo. E desapareceram, tá? Com as notas técnicas, os detalhes das reuniões, os pareceres desse projeto e etc. E eles dizem o seguinte: o apagão dos dados públicos foi além do Plano Brasil 2040, segundo funcionários do Ministério afirmaram à coluna do Guilherme Amado reservadamente. Esses técnicos relataram que ficaram perdidos também diversos documentos desde a fundação do Ministério em 1992. É o caso de documentos sobre áreas protegidas por leis ambientais, leis do setor e pesquisas que embasam políticas públicas e estudos acadêmicos, por exemplo. E aí, para fechar, uma última coisa, saiu na Veja, tá? E olha que isso aqui é Paraná Pesquisa, hein, pessoal? Paraná Pesquisa, que normalmente é o instituto mais favorável ao Bolsonaro. E tá aqui, Cacife Político, o desempenho de Bolsonaro como cabo eleitoral nas 5 maiores capitais do país. Então, se você votaria em um candidato apoiado pelo ex-presidente, não votaria de verde, né, e poderia votar de amarelo. Então, o não votaria é o vermelho, tá? Em São Paulo, 65% respondem que não votariam num candidato indicado pelo Bozo. Rio de Janeiro, 57% não votariam num candidato indicado pelo Bozo. Belo Horizonte, 60% não votariam em um candidato indicado pelo Bozo. Em Fortaleza, essa rejeição é de 61% e em Salvador, praticamente 63%. Então, eu prevejo candidatos bolsonaristas até escondendo... Aliás, não sei o que eles vão fazer, tá? Porque normalmente eles só lambem o Bolsonaro, a única coisa que eles sabem fazer é reproduzir o que o Bolsonaro fala. Então eu também não sei se eles vão esconder a imagem do Bozo. Talvez eles mostrem a imagem e percam as eleições. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Bem, só para fechar, pessoal, acabou de acontecer aí, vocês devem estar vendo na Globo News agora, Trump foi atingido de raspão na orelha, né? Alguém tentou ali fazer um atentado contra ele. Isso aqui é uma reedição, né, do que aconteceu no Brasil, a questão lá do 2018, do Bolsonaro. E a gente vê que, engraçado, né? Esses atentados nunca atingem o alvo, né? Sempre dá errado e depois acaba virando, inclusive, um impulsionador da campanha dessas pessoas que, enfim, desses candidatos, né? Mas, enfim. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.